Muito bem, pessoal de casa que está ligado aí na nossa Rede Super, começa agora mais um programa Agora é com Eles. Eu sou o pastor Serginho e hoje vamos falar sobre um assunto sensacional que está super em alta, que é o seguinte, a pergunta que eu faço para você: você está sendo um influenciador ou sendo uma pessoa influenciável? Então, pessoal, não saia daí porque o nosso programa já começou. Muito bem, pessoal, agora é com eles, especialmente feito aí para o homem brasileiro, para a família brasileira, essa conversa aqui de homem para homem, aberta e sem muitos frufrus, não é verdade? Porque aqui o nosso papo é raiz, porque a nossa intenção é edificar você e a sua casa aí. Mas, como nós precisamos de dar esse exemplo, quem está aqui comigo é o meu parceiro, cara, gente boa, do mais alto nível, um cara assim, sensacional, prateleira de cima, Felipe Barros. Pastorzão. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa a hora que você está assistindo esse programa. Mas para você é Para você, sempre... Serginho, eu falo olá. Olá, oi. Oi. Filipão, beleza, cara? Sempre você que me apresenta, gente. Hoje eu vou pegar um pedacinho e vou fazer uma apresentação dele, porque hoje ele está muito garboso. Por favor, dá um close aqui. Olha, ele está alinhadíssimo com essa blusa social rosa, bonitona. Rosa não. Não, é aqui qualquer o homem cor. não usa Qualquer, rosa, o qualquer homem cor. usa vermelho desbotado. Brincadeira, claro. Ou então goiaba, né? Goiaba, pode ser goiaba. Bonina, né? Bonina. Nem se fala mais bonina. Né? Bonina. Mas aqui, alegria muito grande estar aqui contigo, como sempre, com você de casa, para a gente poder falar sobre tantos assuntos de uma maneira sempre leve. Não tem como não ser divertido do lado do Serginho, né? Isso é impossível. Então, que seja bênção para a sua vida esse programa também hoje, em nome de Jesus. Bacana. Então, aí é que está, pessoal. Nós cristãos, nós devemos ser reflexo de Deus aqui na Terra, influenciando positivamente toda essa geração e não sendo influenciado, claro, pelo mundo e principalmente pelo pecado. Exatamente. Então, sobre essa matéria nós vamos falar hoje e temos também um convidado aqui no estúdio muito especial, um amigo também, um parceiraço aí que você conhece agora. Samuel Vermelho é psicólogo clínico, pós-graduado em psicologia sistêmica e psicanalítica no atendimento de casal, família e grupos. Ele também é palestrante e mentor. Possui 12 anos de experiência clínica, realizou milhares de atendimentos psicológicos, bem como ajudou diretamente mais de 1000 casais e famílias. Ele é casado com Nayara há 14 anos e pai do Isaías e da Ana Esther. Que currículo maravilhoso, meu querido Samuel Vermelho. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, tudo bem. Uma alegria estar com vocês aqui e fiquei sabendo que o papo é direto, é reto, não é isso? Não, aqui não faz curva não, aqui a gente chega junto mesmo, porque a gente tem essa missão de influenciar essa turma aí, porque essa era uma pedida, né, do pessoal. Tem tudo muito para mulher, tem programa para mulher, tudo mais ali voltado e etc. Então vocês precisam fazer um programa para homens. E hoje, base aí do sucesso aí da audiência do nosso programa, muito embora tenha muita mulher ligadíssima aí no que a gente traz aqui, os homens também estão participando. Isso é uma forma já de mostrar o assunto de hoje, né? Influenciar ou ser influenciado. E hoje nós estamos muito passivos a essas coisas. Uma das idealizações aí das crianças. O que você quer ser quando crescer? Quando você era pequeno, perguntava para você assim, Samuel, o que você quer ser quando crescer? O que você falava? Era jogador de futebol. O que você falava, Felipe? Jogador de futebol, bombeiro. Bombeiro, olha só que legal. Hoje a meninada, o que você quer ser quando crescer? YouTuber, influencer. Essa também é uma posição que a gente precisa estar em alerta, né? Exatamente, Serginho, pensando nesse aspecto do que nos influencia, né? É possível não ser influenciado? Eu acho que começar com esse ponto é muito importante,
Porque, na realidade, é impossível não ser influenciado, né? Como seres humanos, a gente é influenciado desde a gestação, desde o momento lá na barriga da mamãe, a gente já tem ali, de alguma forma, já recebe esses estímulos aí externos e também no próprio desenvolvimento, quando a gente nasce mais ainda, né? Por todo o contexto aí, familiar principalmente, a depender, claro, da estrutura familiar, do tipo de família, da configuração, isso vai ter uma influência muito forte. Claro que quando a gente pensa em mídia, né, e dos impactos da mídia hoje, é algo muito forte. É impossível, né, uma criança, um jovem hoje não ter uma influência, não receber algum tipo de impacto por algum conteúdo da própria mídia em si. Mas eu sempre, né, que eu vou falar para pais, para casais, que é o meu público principal, eu sempre digo que a maior influência que uma criança, que um adolescente, que uma pessoa pode ter é a família. Ainda é a família, ainda é o referencial dos pais nesse desenvolvimento do seu caráter, principalmente, e do desenvolvimento da sua personalidade, aí, mais entrando na fase da sua adolescência, principalmente, né? A família está perdendo também esse poder de influenciar essas próximas gerações. A gente já vê isso aí, principalmente até dentro do contexto bíblico, dos tempos bíblicos. Uma das brigas ali, por exemplo, lá atrás de Josué, todo mundo sabe, Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas era um momento de crise para ele estar falando isso. Então, quando o povo adentra ali a terra prometida, cada um assentado ali na sua terra de direito, descobriu-se que uma geração já não estava falando dos feitos de Deus que a outra geração viu. Né? Depois, lá com Neemias, quando Neemias restaura os muros lá de Jerusalém, aí quando ele dá uma ausência lá, que ele foi visitar o rei de novo, aí quando ele volta, ele pega Jerusalém, aquela bagunça. Os filhos já não falavam a língua mais, já falavam a língua dos outros povos, porque a família falhou nessa influência. E a gente coloca isso aí, hoje, de uma forma bem ampla, na vida social, no modo relacional, na questão de mundo, né, do ser no mundo aí para todo mundo. Isso a gente precisa tomar cuidado para que a gente também não se omita e chame a responsabilidade, porque ser um influenciador foi um chamado de Deus para nós. Ide e pregai, indo e pregando o evangelho, não é assim? Não se omita é mais do que não se omitir, é não se omitir tomando as rédeas. Claro. Porque a influência é estímulo, né? Se você não faz nada, você influencia a outra pessoa a não fazer nada. Recentemente na igreja a gente começou a observar uma redução considerável na quantidade de crianças que se interessavam por servir nos ministérios. Tanto no Diaconato Kids, quanto no Ministério de Dança, de Louvor, Artes, etc. Então a gente começou a perceber uma redução. A quantidade de crianças interessadas era uma e, de repente, em alguns anos, isso foi diminuindo. Então, qual que é a reação que a gente tem que fazer? Vamos gerar estímulo para essas crianças, mostrar para elas o quão lindo é o poder do voluntariado, de servir, o de se engajar nas coisas de Deus. Então, isso requer uma ação. E as pessoas hoje querem, muitas vezes, o que é mais confortável, não querem agir. Então, a gente montou todo um projeto para poder agir, para estar indo até essas crianças, levando para elas ministrações lúdicas de arte, de teatro, de dança, de artes plásticas, de música, para que elas fossem estimuladas e pudessem, assim, tendo essa boa influência das pessoas que estão ali, tendo boas referências, responderem a esse estímulo. Então, se você entende a necessidade de influenciar o seu filho dentro de casa, não adianta você terceirizar a educação dele para as redes sociais, ou para o tablet, ou para a televisão, ou para as plataformas de streaming. Não, requer trabalho, não é fácil. Requer trabalho, requer uma decisão, requer literalmente você parar para poder olhar e falar, eu estou fazendo a coisa da forma certa? Eu estou estimulando meu filho da forma correta que eu preciso estimular? E isso vai exigir de você uma ação para que ele seja impactado por aquilo que você fizer, porque ele vai ser impactado. Seja o que for que você fizer,
Se for coisas boas, ele vai ser impactado e estimulado por coisas boas. Se forem ruins, serão ruins. E se não for nada, vai ser por nada. E aí quem vai impactar ele não vai ser mais você. Vão ser ações de pessoas externas que talvez não impactem de maneira positiva. Samuel, antes de te dar a palavra também, vamos colocar mais um companheiro aqui na nossa roda de conversa aqui. E eu quero chamar para esse bate-papo aqui de forma online o nosso querido pastor Ricardo Silva. Pastor Ricardo, seja bem-vindo ao nosso Agora é com Eles. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, Sérgio, tudo bem? Olá a todos aí do programa. Obrigado pelo convite. Espero que seja um papo aí bem instrutivo para todos. O pastor Felipe falou aqui a respeito desse engajamento aí das crianças, até no voluntariado na igreja. A gente fala que isso aí, né? A gente pelo menos pensa que isso é uma contribuição à família, que a igreja presta. Os pais, para alcançar aí, por exemplo, né, o coração dos pais nessa era tecnológica, nessa era aí que nos acostumamos ao fique em casa, todo mundo quer ficar mais recluso por vários motivos, seja questões de segurança, comodismo mesmo e tudo. Como alcançar, então, para que esses pais, a família, né, de uma forma geral, pastor, a gente consiga ganhar essa próxima geração ali, nesse contexto, pelos bons exemplos e, claro, a vida piedosa? Isso pode ser feito, deve ser feito em várias frentes, né? A coisa talvez mais importante e que talvez alguns pais estejam perdendo a batalha é o fato de não considerar a força da influência, né? Quanto esses meios, os novos meios, exercem de influência sobre nós, sobre todos nós e especialmente as crianças que não têm ainda aquele mecanismo de defesa já bem elaborado, né? E pensando nessa palavra influência, se você for estudar a origem dela, né, lá no latim, a raiz no latim, ela tem a ideia de fluir. E essa palavra deu origem a outras palavras em outras línguas que muitas vezes não têm uma conotação nada positiva. Por exemplo, a palavra influenza, que nós usamos aqui para a doença, né, para a gripe. No inglês também tem a palavra, a gripe, né? Tem a palavra flu, né, em inglês também, que tem a mesma origem. Ou seja, é alguma coisa que, se você não tiver um sistema imunológico preparado, e se você não tiver cuidado do distanciamento em relação àquilo que pode ser uma ameaça, você vai ser contaminado, aquilo vai te fazer mal. E muitas vezes nós não temos nem uma coisa nem outra, né? Ou não preparamos as nossas crianças para terem nenhuma coisa nem outra, nem um sistema imunológico preparado para ter aquilo, ou seja, aquela maturidade, e nem a de um distanciamento. Tem algumas coisas que você tem que, de fato, se desligar mesmo, né? Você tem que cortar certos laços, porque senão você será influenciado. Pensando aqui um exemplo bíblico, né? A primeira carta aos Coríntios, que é uma carta que fala muito ao meu coração em relação à ideia de influência, Paulo vai tratar com um grupo da igreja que se considerava forte espiritualmente. Porque eles se consideravam fortes espiritualmente, eles achavam que eles podiam, por exemplo, participar de rituais pagãos, né? Comer carne sacrificada aos ídolos, aquilo nada de mal lhes faria espiritualmente. E Paulo vai chamar a atenção desse grupo aí, de que essa pretensa força podia trazer um grande prejuízo para eles e para a sua comunidade, alertá-los de que eles não tinham assim, aquele sistema imunológico tão forte assim, a ponto de não se deixar influenciar pelo meio no qual eles estavam. Então devemos trazer esse alerta de que não é a qualquer ambiente que eu posso estar exposto, nem eu enquanto adulto, muito menos os nossos filhos, né? Verdade. Agora, Samuel, e aí para você, o que você pensa também sobre essa postura que a família, né, o seu trabalho, e até a nossa individualmente, né? É interessante, Serginho, porque a gente está direcionando, né, aqui para os homens, e um dos grandes desafios hoje é formar o masculino. A gente tem aí, no mundo aí fora, um engajamento muito grande para o desenvolvimento da mulher, né? Verdade. Para esse surgimento, para o fortalecimento do lado da mulher, enfim, do desenvolvimento como um todo, e o homem tem ficado para trás aí nesse aspecto do desenvolvimento. Tanto que quando eu falo para pais, eu falo, olha, tem sido um desafio muito grande a criação e a educação de meninos,
que tenham em si a consciência do que significa o ser masculino, do que é inerente a esse lugar do masculino. E as pesquisas aí estão mostrando, né? Hoje eu estava dando uma olhada lá, falando que o homem está amadurecendo depois dos 43. Isso as pesquisas mais otimistas. As mais pessimistas falam que é depois dos 50 anos. Então nós temos sim uma crise do masculino muito por causa da ausência e da falta de influências positivas. Um masculino, ele só é formado quando ele tem como um outro exemplo, por base, um outro masculino. Então, uma geração que não tem um pai presente, que não tem ali um pai que ensina para o filho o que de fato é ser homem, o caráter de um homem, em todas as instâncias, né? Espiritualmente falando, emocionalmente falando, no relacionamento conjugal, no relacionamento parental, se falta essa referência, a criança, o menino, ele fica perdido. E muitas vezes ele vai ter uma tendência muito mais forte de buscar esse pertencimento, essa valoração em grupos, seja eles ligados à própria escola, à mídia como um todo, né? Uma coisa é fato, ninguém fica sem referencial, porque nós somos seres que aprendemos por repetição. Imitação, né? Então, nesse sentido, né, o menino, o homem, claro que a menina também ela precisa do referencial paterno, mas nesse aspecto, para a formação de um masculino, a influência de um pai, né, forte, consciente de quem ele é, da sua função, inclusive, nesses vários lugares aí sociais, é muito importante. Sem isso, a gente tem uma crise social e a gente está vendo isso nessa geração. A dificuldade que os jovens estão tendo de tomar decisões, né, dos homens de assumirem as suas parceiras, às vezes, para ir para um matrimônio, às vezes fica naquela enrolação, né, e aí acaba não tomando uma posição por medo, por receio, porque não aprenderam, de fato, a entender qual é essa função do masculino lá atrás. E fazendo esse paralelo aí, influenciador ou influenciado, a gente vê que tudo isso aí também é uma construção do diabo para desconstrução de Deus na humanidade. Quando falamos aí a respeito dessas influências de base, a gente já vê que aí na natureza, o homem saindo de casa, o menino ali nessa primeira sociedade, o contato maior é com a mamãe, com a tia, com a avó que está ali, é a babá, é a empregada que está ali, então sempre no feminino. Então, há uma identificação com esse feminino. Aí, depois, para essa segunda sociedade, que é a escola, o menininho lá, suas filhas, os lá, vai para o prézinho lá e tal, são só professoras. E todo o contexto, né, até hoje da nossa educação, a gente vê lá como que se adorna uma sala de aula da educação infantil. Aqueles bichinhos mais fofinhos que tem o solzinho, já viu o solzinho todo com risinho, aquela nuvem fofinha. Você tem um menino, não tem? Menino quer isso? Solzinho com risinho, nuvinhas fofinhas? Não, o menino queria ter o desenho ali do Hot Wheels, o carro pegando fogo, pau quebrando. Só que aí já vem trazendo. E com a figura paterna sendo ali esvaziada do contexto familiar, uma vez que hoje a gente vê que, em termos de Brasil, 60% dos lares são chefiados por mulheres, essa condição até para o homem ser um influenciador depois, vai ser mais difícil. E aí, na pregação da palavra, já tem um déficit aí gigante. Falamos da referência paterna até num outro programa também, né, Felipe? Eu falei de mim, aí o nosso convidado, o Renan, o pastor Renan, falou, meu pai também não era. Hoje somos pastores, porque vimos alguém que pudesse nos influenciar, até meio que uma figura substitutiva dessa de referência. E o homem, por ser competição, também não se abre e quer ser melhor do que o outro. E, normalmente, pelo lado ruim. E aí, pastor, o que o senhor nos diz disso aí também, dessa ausência do influenciador aí, principalmente no espectro masculino aí? Olha, existe na nossa cultura contemporânea um trabalho que hoje já não é nem mais velado, é declarado, de desconstrução da figura masculina. Vários diretores de cinema, inclusive, tem nesse momento passando um filme no cinema
o qual o diretor, é um filme desses de dragões, de fantasia, baseado nos antigos jogos de RPG, em que o público majoritário, né, desse filme seria o público masculino, porque foi o público que na adolescência, na juventude, jogava esses jogos. Só que o diretor desse filme falou claramente, deu uma entrevista falando que uma das tarefas dele ao produzir esse filme foi a de desconstruir a figura masculina, ou seja, os homens que aparecem no filme são fracos, são frágeis, são indecisos, enquanto que as mulheres são fortes, né? Isso é um trabalho feito com intencionalidade para trazer um tipo de influência de desconstrução. Quando chegamos nesse nível de descaramento, digamos assim, da influência, torna-se ainda mais fundamental, mais importante que nós tomemos uma posição de apresentar não o machão, não para fazer a contraposição, mas mostrar o papel da figura bíblica, a partir da escritura, do homem, como aquele que deve assumir o seu papel, assumir o seu lugar e mostrar para a sociedade, né, segundo o padrão de Deus, como é ser homem na sociedade, educar o seu lar, influenciando seus filhos homens e também suas filhas mulheres, que têm sido bombardeadas por essa mensagem na nossa cultura contemporânea. E aí, Filipão, a gente vê aí, né, até algo que eu trouxe aqui, e é uma briga, principalmente aí nesse universo geek aí, nas redes sociais também, sobre essa questão da personificação aí desses que eram os nossos heróis, né, entre aspas, aí das histórias em quadrinho. A gente vê nos Vingadores um Hulk, aquela besta, já hipster, todo paz e amor, não, legal, mal barato. Um Thor, bonachão, barrigudão, o deus do trovão, filho de Odin, não é isso? E sempre trazendo aquela figura, não, a mulher, olha, você vê, ela cresceu, manteve, ela que manda, ela que... Esse tipo também, intencional, como o nosso pastor Ricardo falou, isso afeta diretamente também na escolha do referencial. Por exemplo, o Filipão tem 2 princesas em casa. Aí, quem que tem que ser o herói delas? Tem que ser o papai, né? Essa referência. Eu brinco muito o seguinte, quem que vai falar de sexo para suas filhas, falar sobre sexualidade? É você ou sua esposa? Você é o homem. Não é assim, Samuel? Não é assim, Felipe? Que vocês veem no dia a dia aí, até no contexto da ciência? Fica à vontade. Não, sem briga, gente, por favor. Eu vi que na hora que o pastor Ricardo estava falando, você quis falar alguma coisa. É porque essa questão do ser herói, né? Essa ideia do ser herói, o homem, ele está acontecendo um fenômeno muito grande, Serginho, inclusive pensando, né, em relacionamentos conjugais, que a mulher ela está ficando totalmente desamparada. Quando ela tenta chamar o marido para esse lugar de se colocar como um homem, ele não dá conta disso. Enquanto isso, o homem não quer assumir esse lugar, porque não aprendeu e porque não teve, talvez, esse estímulo. Você falou algo interessante relacionado mesmo que a figura paterna não tenha sido uma figura forte de caráter, com bons princípios e valores, é possível fazer uma escolha, buscar referenciais positivos nesse aspecto. Tem um ponto que eu gosto sempre de tratar, que é sobre a origem e a função dos membros dentro de uma família e como que isso é importante, porque quando você inverte, acontece justamente isso que você está trazendo aí. O homem perde esse lugar de referência. No hebraico, as letras em hebraico, lá originalmente, elas têm significado, não é igual o A, B, C, o nosso não tem significado algum, mas cada letra tem um significado. E um exemplo, a palavra pai é ave, são 2 letras, o Aleph e o Vet. O Aleph significa boi, força, um animal que era usado para agricultura, para arar a terra. E o Vet, que é o V, é casa. O pai, então, é a força da casa. Mãe é Ima. Ima é o Aleph, né, e o Men, ou seja, é água forte. Antigamente, para poder fazer a cola, o grude, eles usavam lá para curtiam o couro, né, subia aquela nata. Daquela nata eles tiravam, colocavam alguns produtos e faziam a cola para... né, colar tendas, as roupas e tudo mais. Então, a mãe é a água forte. É a liga ali da casa. A liga. O filho é o quê? O filho é Ben. Ben é o Bet, que é o mesmo V, a mesma raiz, e o Nun, que é o N, que é a alegria da casa. É a vida na casa. Então, se você tem o pai, que é a força,
a proteção, o limite, a mãe que é a água forte, que é aquela que dá a liga emocional ao lar, uma mãe equilibrada, né? Tanto que a esposa, quando está nesse período aí de TPM, atrapalha ali, né, vamos dizer assim, todo o emocional da casa. TPM, te prepara, mano. É isso aí. E quando você pega, né, esse pai forte, que é o limite, que é a força, a mãe que está estruturada nessas emoções aí organizadas e coloca o filho, você tem um cenário de uma família perfeita, estruturada, que inclusive tem uma pesquisa muito legal de um pesquisador mexicano chamado Fernando Carrasco, que a pesquisa dele foi tipos de família e bem-estar social. E ele provou em 13 países democráticos que filhos casados com pais, filhos de pais casados oficialmente, têm uma segurança social e um bem-estar social muito maior do que outras configurações. Parece óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa também ser comprovado. Então, se essa estrutura, né, se o casal consegue entender e manter essa estrutura, as chances da família ir mais longe, ser mais saudável, o casal ter um relacionamento mais duradouro é muito maior. Agora, inverte a ordem. O pai, a água, né? A mãe do lado de fora sendo a cerca e o pai do lado de dentro, quando você inverte essas polaridades de função. Isso causa aí um cataclismo, eu diria, um caos dentro da família e não se sustenta por muito tempo. Com certeza. E aí o papel de cada um, né? E a importância de se conhecer, de você se conhecer. Para você não ser influenciado, você tem que se conhecer, saber quais são os seus valores. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende que a gente depende totalmente de Deus, né? Então, acho que essa importância do homem conhecer o seu papel dentro da família, da mulher conhecer o seu papel dentro da família para que a criança reconheça isso e viva naturalmente o seu papel dentro da família é essencial. Pastor Ricardo, muito feliz, viu, de recebê-lo aqui com a gente, tendo contribuído aí. Fique à vontade aí para trazer mais algumas palavras. Queria só, né, antes de encerrar minha participação aqui, apenas também lembrar a importância de um ambiente que também deve ser um ambiente de referência para nos influenciar e influenciar a nossa família, não apenas a família em si, os pais, mas a igreja, né, de estarmos sempre alertas, atentos, para que a igreja, a comunhão dos irmãos, seja um ambiente também que pese, que cause uma boa influência, uma boa condução na vida das nossas famílias. Chamar as nossas famílias à comunhão, a importância da presença junto com os irmãos. Enfrentamos aí há pouco tempo a questão da pandemia, né, que nos limitou bastante, mas uma vez que temos agora essa liberdade de nos encontrar com segurança, façamos bom uso desse ambiente, estejamos presentes nos trabalhos da nossa igreja, nossas atividades, cooperando juntos, cooperando com os irmãos, que essa influência também fortaleça a todos nós e especialmente os nossos pequenos. Muito bem, agradecemos aí, pastor Ricardo, a sua participação fantástica aqui com a gente. O senhor é da Igreja Presbiteriana? Belmonte. Belmonte. É um bairro aqui em Belo Horizonte, região de bairro Paulo VI. Show de bola. Pastorzão, muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Obrigado a vocês. E depois, claro, um dia tê-lo aqui conosco como convidado aqui ao vivo e a cores, pessoalmente. Será um prazer. Até a próxima. Obrigado. Samuel e Filipão, vamos tomar uma aguinha e continuar esse papo daqui a pouco, depois do intervalo? Demais, bora lá? Com certeza. Então, gente, nós vamos para um rapidíssimo intervalo. Não mude o canal, fique aí com a gente, que Agora é com Eles. Volta já já. É isso aí, meu povo. Estamos de volta com o nosso Agora é com Eles, sabendo que tem muita gente querendo te influenciar aí para baixo, querendo te levar para o buraco. Mas aqui na Rede Super, a nossa missão é inspirar você e influenciar você aí para o bem, para fazer as coisas boas, para você ser aí o melhor naquilo que você faz, não é isso? E contando aqui com o nosso convidado, o psicólogo Samuel Vermelho, meu parceiro Felipe Barros aqui, gente boníssima. E eu falo com vocês, meus nobres colegas, a Bíblia ela nos chama a essa posição. E algo que eu penso assim, em alguns versículos, vejo assim, por exemplo, quando Pedro e João estavam indo para a oração no templo, aí o cara pede, ô tio, me dá um trocado aí. Aí eles dizem, olha, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha, e eles dizem, olha para mim, isso é um ponto.
O apóstolo Paulo diz lá, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só que, paralelamente, também é empobrecido esse tipo de chamada quando a gente fala, olha, não, eu sou pecador, eu não sou perfeito, não sei o quê, mas é isso. Esse medo, essa dificuldade para chamar essa responsabilidade, como que a gente pode vencer isso aí para falar assim, por exemplo, o maridão que está ali em casa, ali, né, o rapaz, o jovem que está nos assistindo agora, a esposa deixar, né, deixar o marido ser o cabeça da casa, ser o influenciador ali para o filho. Como vencer isso, cara? Olha, Serginho... Não é receita de bolo, claro. Exato, exato. Não dá para a gente poder colocar aqui uma fórmula matemática para isso. Mas tem 2 movimentos importantes. Primeiro é a mulher também. Geralmente as mulheres têm uma consciência maior em relação a isso. Elas começam a se incomodar mais com essa dificuldade de lidar com a falta de iniciativa do parceiro, muitas vezes. Mas primeiro, a mulher entender que às vezes vai ser necessário abrir mão do controle. Uma mulher que muitas vezes ela não tem essa consciência, ela quer resolver tudo, ela traz tudo para si, né? Ela acaba se sobrecarregando, né? Acumulando aí turnos de trabalho, enquanto muitas vezes o marido não consegue ter essa força de ação. E quando eu falo não consegue, não é para justificar a não ação do marido. Mas eu sempre direciono para as esposas o seguinte, que o homem não pode ficar no comodismo. Ele não pode se aquietar no comodismo, ele precisa estar em movimento. Então, uma esposa sábia é aquela também que sabe fazer com que o marido se mantenha em movimento, não em forma de reclamação, de cobrança, de chatice, mas aquela que sabe influenciar positivamente, pela validação, pelo elogio. Um homem cobrado empaca igual mula. Exatamente. Um homem motivado, ele corre mais do que um guepardo. Exatamente. E um aspecto importante, Serginho, quando o homem ele encontra esse retorno de valor da parceira, a admiração da parceira em relação a ele, obviamente que ele tem uma tendência muito maior de exercer, de cuidar, de fazer, né, essa função que ele tem do masculino. Mas para isso também precisa de boas referências, precisa de um grupo, precisa ter ali ao seu redor, socialmente falando, pessoas também, homens que tenham também boa índole, né? Bons valores, bons princípios, porque nós somos, aí, de certa forma, muito tomados por quem a gente convive, né? A gente repete muito as coisas, os jargões, né? As gírias comportamentais e verbais também das pessoas com as quais a gente convive mais. Então, homem, quais têm sido, né, as suas principais influências, fisicamente falando, socialmente falando e virtualmente falando? É muito difícil hoje essa escolha diante de tantas possibilidades, mas escolha aí 3 referências masculinas de pessoas, né, de homens íntegros que têm a sua missão bem definida em relação ao propósito de vida, à família, a Deus, e eu acredito que isso vai ser muito importante para esse espelhamento positivo, a fim de que ele assuma esse lugar e função dentro da família. Você vê o tamanho da responsabilidade, né, de cada um de nós, como homens. O programa não é só para homens, para mulheres também, para vocês mulheres, o tamanho da responsabilidade que vocês têm nessa questão da influência, de saber influenciar um filho, ou até influenciar mesmo um marido, a sua esposa, o seu cônjuge, sua família, né? E aqui no programa você sabe, né, Serginho? Aqui o programa é para todo mundo, é para toda a família, então a gente sempre vem com uma opinião feminina aqui na nossa conversa, em todos os programas, e hoje não será diferente. Agora é com ela, Isadora Passos. Nós devemos entender que a influência é um papel de liderança que precisa ser exercida de maneira dupla. Todos nós somos influenciadores em algum sentido, mas também somos influenciados pelo meio que vivemos. Esse caminho de mão dupla é que torna uma liderança saudável. Caso contrário, nós nos tornaríamos autoritativos, abusivos e exclusivistas. A nossa influência deve sempre respeitar o direito de individualidade do outro, entendendo que a obra é feita através da ação de convencimento que vem dos
Espírito Santo e não de nossas meras palavras persuasivas de sabedoria. Paulo foi alguém que não se privou da influência do conhecimento que o mundo poderia lhe oferecer, para que através disso ele pudesse devolver a sua influência cristã com o propósito de transformação. Em Atenas, lá em Atos 17, nós vemos Paulo se apresentando como alguém que conhecia muito bem a cultura e todos os deuses pagãos que haviam ali no Areópago. Ele discorreu a favor do Deus verdadeiro, o Deus desconhecido, o verdadeiro Deus dos céus, mas primeiro se utilizou da influência pagã que aquele lugar possuía para depois discorrer sobre a influência cristã. Até mesmo a pessoa mais convincente também pode ser altamente influenciável, não se engane. Assim como a pessoa mais volúvel, em algum sentido, também pode ser uma pessoa influenciadora. Isso pode ser muito bem aproveitado quando nós entendemos a necessidade de ouvir o mundo, para que então possamos manifestar Cristo. O mundo tem necessidade de ser ouvido. Stephen Covey fala sobre aspectos psicológicos essenciais para desenvolver uma liderança eficaz. Ele diz que primeiro devemos buscar compreender para depois sermos compreendidos. John Stott escreve como ser um cristão contemporâneo em seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Tudo isso para que você transmita a mensagem do Espírito de uma maneira que o mundo seja capaz de compreender. Jesus disse em sua oração em João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Devemos receber a influência do mundo como uma ferramenta transformadora, uma influência que passa antes pela nossa permissividade, não uma influência passiva e subordinada, mas sim uma influência intencional e propositada, com a finalidade de compreender e então se fazer compreendido ao apresentar a mensagem do Evangelho. Entendendo todo esse papel duplo de influência, busque maturidade de Deus para que você exerça a sua influência de maneira eficaz em todas as áreas da sua vida. Show de bola, hein, Isadora? Bênção pura, Isadora. Brigadíssimo pela riquíssima participação aqui no nosso Agora é com Eles. Cara, olha só, dentro do que ela colocou ali, a posição de Paulo, naqueles momentos ali, aí eu lanço aqui para os meus nobres debatedores aqui, meus colegas de bate-papo aqui, o seguinte: quando nós temos essa missão, né, de sermos influenciadores, a gente também, claro, a gente não está falando, só eu que vou influenciar. Não, a gente vive isso o tempo todo, não é? Então, como que a gente pode lidar também com a seguinte questão? Jesus fala com a gente assim, se te ferirem a face direita, o que você faz? A outra. Dá outra, beleza. Se te disserem mal, o que você tem que fazer? A gente sabe o que fazer, não é? Se o seu inimigo faz, você faz. A gente sabe. Como, então, entender essa relação não da ação em si, mas da reação? Porque muitos de nós somos pegos ali na curva na hora da reação. O discurso bacana, perdoa, perdoa. Mas quando eu preciso reagir, sabendo que eu tenho que agir perdoando, eu reajo de uma outra forma, é ali que o testemunho cai. Como agir, então, criar essa base, não é? Essa estrutura para as reações e continuarmos ali sendo esses influenciadores? A decisão é fundamental, porque a gente é levado sempre a, como eu já falei aqui, né? A satisfazer as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Então, quando a gente decide abrir mão disso, e essa decisão ela sempre tem que estar embasada em Deus em aceitar a Jesus, e quando você aceita Jesus, você já não vive mais, e Cristo que passa a viver em você. Então, essa é uma decisão que cada um tem que tomar, ela é individual. Você pode estudar, outras pessoas podem falar contigo o tempo todo, podem te influenciar para caminhos diversos, mas a decisão de ser influenciado é sua. É óbvio que a gente tem que entender que crianças, elas, pela inocência, vão ser influenciadas mesmo sem saber que estão sendo influenciadas. E muitas vezes a gente está sendo influenciado também sem saber. Mas como você vai reagir a isso é uma decisão sua, que se embasada em Cristo, você vai sempre tomar a decisão correta.
E tem um fator interessante dentro disso que envolve a decisão, que é a capacidade de gerir as suas emoções. Ou seja, se eu me conheço, me compreendo, conheço as minhas tendências, muitas vezes elas naturais, do próprio temperamento, e eu as domino, isso eu tenho a capacidade muito maior de tomar uma decisão mais centrada, mais organizada e não por uma impulsividade, não pelo sentir somente, né? Quando eu falo de temperamento é interessante porque nessa teoria, né, dos temperamentos, cada temperamento aí, o sanguíneo, o colérico, o fleumático, o melancólico, são tendências psicológicas naturais. As pessoas, quando elas compreendem esses tipos aí de temperamento, elas têm uma condição muito maior de entender o que de fato é uma reação natural. Vou dar um exemplo, né? Porque às vezes, atendendo principalmente esposas, a esposa ela às vezes não entende por que o marido não toma iniciativa, ele não sai do lugar. Às vezes é algo que está ligado ao temperamento dele. Um fleumático, por exemplo, ele tem ele é mais lento nesse aspecto da ação, da tomada de decisão. Ou da reação. Da reação. O sanguíneo ele já é impulsivo, Bateu, levou. Bateu, levou, o colérico mais ainda. O sanguíneo tem a ideia da impulsividade, ele é mais do sentir, né? Então vão para lá, vão para cá, ele é mais volúvel nesse aspecto, mais influenciável. Então, quando a pessoa ela investe e procura desenvolver, entender a si mesmo, esses movimentos naturais que ela possui, ela tem mais condições de dominar isso. Então, uma reação, se eu não tenho consciência de onde ela vem, o mecanismo, como é que funciona, a minha história familiar também, essas heranças comportamentais que a gente, né, também herda no aprendizado e geneticamente, a gente fica muito mais vulnerável a essas situações ambientais adversas, sejam elas ligadas a uma reação de violência, a uma reação na área da sexualidade, às vezes mais sem um limite aí, né? Então, isso é muito importante. A gestão emocional te ajuda a desenvolver cada vez mais esse aspecto da maturidade tão importante para essa decisão, né, e para poder aprender a lidar com as adversidades todos os dias. Gente, esse programa é fantástico, é gostoso de se fazê-lo, não é mesmo, Filipão? Demais, demais. E eu sei que para você também é prazeroso para assistir por causa daquilo que a gente está trazendo. É desafiador para todos nós, porque nós, como ouvimos, né, não crescemos com isso. Mas o sentido do ser humano é esse, é essa mudança a cada dia que nós temos que ter. Não é o que fizeram conosco, mas é aquilo que nós fazemos com isso. Então decida ser um influenciador aí para o bem. Meu querido Samuel, brigadaço. Muito. Filipão, sensacional. Mais uma vez. Mais um. Gente, ficamos por aqui. Até o próximo, agora é com eles, não é isso? Mas não muda de canal, não. Continue na nossa Rede Super, sempre inspirando você. Valeu, pessoal. Beijo para todo mundo. Para cima.